galera massa! Você ouviu aí as duas músicas Som do Ouvinte? Vânia e Marlene, obrigado, Vânia e Marlene, pela audiência de sempre, viu? E, gente, a partir de agora, como a gente tinha anunciado durante a semana, vamos bater um papo aqui, conversar com Jadiman Silva, enfermeira, que veio nos prestigiar com sua presença aqui no programa, para tirar algumas dúvidas dos ouvintes e para falar sobre feridas, como tratar, enfim, durante a conversa você vai ficar sabendo de algumas curiosidades e tirar suas dúvidas. Mande sua mensagem para cá através do WhatsApp 981 26 3003, trazer o bom dia de Jadiman Silva aqui no programa. Jadiman, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Elifran. Bom dia para todos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo link da rádio, para você que está em casa. Meu nome é Jadiman. Estou aqui para tirar dúvidas, responder também sobre alguns mitos que existem nessa área de feridas e curativos. E fica aí até o final que vai ter muita coisa boa. Beleza, agradecer já pelo você ter aceito o nosso convite, tá bom? Por vir comparecer aqui na rádio e dizer que aos ouvintes que, como a gente falou aí, ó, pode mandar as suas perguntas que a gente vai passando aqui para a Jadiman e na medida do possível ela vai respondendo para vocês. Eu já tenho aqui uma pergunta, Jadiman, para começar e já vou fazer para você aqui. Inclusive essa pergunta aqui foi mandada durante a semana quando eu divulguei a logo, né? E Maria de Fátima, lá da Timbaúba, ela manda perguntar assim: qual a diferença entre escara e outro tipo de ferida? Bora lá. Popularmente, as pessoas chamam lesão por pressão ou úlcera por pressão, chamam de escaras, né? O que é um pouco diferente. Escara é quando aquela lesão por pressão ou aquela ferida está apresentando aquela crosta, como a gente popularmente fala casca. Então, quando ela está aquela coisa preta, enrijecida, aquilo é uma escara. E ferida comum é qualquer lesão que não tem ainda essa escara, esse enrijecimento, esse endurecimento, essa casca. Outra, né? Exatamente. Uma ferida comum pode evoluir para essa escara. Minha amiga Simone tá lá no sítio Timbaúba e ela dá o bom dia a Jadiman e diz assim: Elifran, bom dia. Gostaria que você fizesse essas duas perguntas para a enfermeira Jadiman. Obrigado e abraço a todos. Ela pergunta assim: a primeira pergunta, quais são os curativos que se mais utiliza para feridas abertas e o que é esfacelo? Simone, não é isso? Simone, é o seguinte, eu costumo dizer que feridas, para tratar feridas, não é uma receita de bolo, né? Que a gente usa aquele padrão para tudo. Vamos ver o seguinte, se a ferida, por exemplo, tem esse esfacelo, né, que esfacelo é um tecido inviável, é algo que não é bom, é algo que está prejudicando a ferida, tá? Então, por exemplo, se a ferida está aberta, se ela tem esse esfacelo, a gente vai precisar usar algo que trate, algo que tire, que é nada mais do que o desbridamento. Então, se ela está aberta, tem aquele esfacelo, vamos usar algo para retirar, para que a ferida possa cicatrizar, porque se tem algo que está prejudicando, então ela não vai cicatrizar. Se for, por exemplo, uma ferida aberta comum, um corte, por exemplo, né? A gente pode lavar com soro fisiológico, utilizar o sabonete com PHMB, que é o que eu utilizo nos curativos. E se não tiver nenhuma infecção, for apenas um corte, a gente pode usar o ácido hialurônico, que não é esse que as pessoas usam na estética, tá? É um ácido diferente, é um creme específico para curativos. Colocou o ácido hialurônico, coloca uma gazezinha e
cobre, oclui. Beleza. Deixa eu dar um bom dia aqui para minha amiga Francineide. Ela está lá no sítio Queimadas e participa também do programa. Ela diz: bom dia, meu amigo Elifran. Bom dia, enfermeira Jadima. Gostaria de saber se é verdade que uma pessoa que tem diabetes, quando tem algum tipo de ferimento, a ferida demora a cicatrizar. Muito verdade isso aí. Inclusive, se a pessoa não tratar essa ferida, ele pode perder o pé ou a perna. É o que a gente chama de pé diabético. Então, se não trata, a tendência é só piorar. Beleza. Valeu, obrigado, minha amiga Francineide, pela participação, viu? Vamos aqui, mais uma perguntinha aqui. Minha amiga Micaele Borges, lá do sítio Timbaúba. Ela está ouvindo a gente com seu esposo João. Obrigado, Micaele, pela audiência. Ela diz assim: bom dia, moral. Como saber, Jadima, se a ferida está infectada? O que causa infecção na ferida? Acho que no caso do pergunta, né? São duas perguntas. Como é que a gente vai avaliar se ela está infectada? Se a ferida está infectada, ela geralmente, vamos lá, tem uns sinais flogísticos, que é os sinais de infecção. É dor, é o inchaço, é a vermelhidão, é quando a pele está quente. Fora isso, tem outros sinais muito clássicos, que como é o esfacelo, por exemplo, que é o tecido inviável. É um sinal clássico da infecção. Geralmente, a bactéria que causa essa infecção é a Staphylococcus. Então, é bom que a pessoa, diante de uma situação dessa, procure um profissional que atue nessa área de feridas, principalmente, para tratar com, geralmente, algo à base de prata, né? E aí, mais à frente eu vou falar um pouquinho que tem uma certa polêmica aí no uso da prata. Jadima, comidas, essa pergunta é minha mesmo, certo? Comidas tipo, no ditado popular, macaxeira, carne de porco, peixe, o povo chama cumatã. Aí tem aquela que o povo diz, né, doutor Fernando? Diz assim: é carregado, faz mal se você tiver com ferimento. Isso é mito ou é verdade? Boa pergunta. Eu acho que isso aí é verdade, a depender do psicológico da pessoa. Se ela acredita que macaxeira, carne de porco vai fazer mal para ela, então o que eu digo é: não coma. Não coma. Eu como. Se eu tiver doente, eu como. Eu não vejo nenhum problema, porque isso é uma questão antiga, que as pessoas comentam. Aconteceu até algo interessante uma vez. Eu ainda não atuava ainda na área de feridas e fui acompanhar minha tia no hospital. Ela foi fazer uma esterectomia. E ela é muito cheia de mitos, de crenças, e ela disse que se comer macaxeira vai inflamar, ela não come, né? Vai ficar mal. Ela foi, fez a cirurgia, a gente estava até num hospital, no HU, que é hospital público, para mim, é um dos melhores, né? E aí ela foi cirurgiada e serviram para ela um escondidinho de macaxeira com frango. Aí ela comeu, e eu só observando, né? Fiquei calada, também não falei nada. E aí, quando foi no outro dia, eu olhei para ela e falei: tia, a senhora está sentindo alguma coisa, alguma inflamação? Ela disse: não. Eu disse: a senhora sabe o que foi que comeu ontem? Não. A senhora comeu escondido de macaxeira. Eu não acredito, não. Você deixou eu comer. Eu falei: tá vendo como é só coisa só da cabeça? Como, Jadima, eu me criei, eu cresci, minha mãe dizendo assim: tá com febre, não pode tomar banho. E quando a gente chega no hospital, a primeira coisa que faz, né? Quando você tá com temperatura quente, às vezes, já aconteceu comigo, de mandar eu tomar banho. Não sei se todos os casos é assim. Geralmente usa-se as compressas frias, né? Fazia muito na infância também. As mães colocavam, porque aquela temperatura não é ideal
estar gelado, para não causar aquele choque térmico. Mas a água em temperatura ambiente não tem problema a pessoa fazer algumas compressas para tentar baixar essa temperatura. Beleza. Vamos ouvir aqui agora uma pergunta que vem de um áudio. Minha amiga Vânia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Elifran. Bom dia para todos que estão na escuta do programa. Bom dia, Jadima. Aqui é Vânia, diretamente de Feira de Santana, na Bahia, sempre ligada aqui na Rádio do Moral. Jadima, minha linda, a minha pergunta é: quais os sinais de uma infecção, de uma ferida? E quais os cuidados que eu devo ter? Bom dia, minha linda. Bom dia para todos que estão aí na escuta do programa. Ok, Vânia. Eu respondi até algo parecido agora há pouco, né? Eu expliquei quais eram os sinais. E que é aquele edema, que é o inchaço, calor, você vai tocar naquela ferida, você vai ver que ela está bem quente. Vermelhidão, tá? E tem aquela presença de esfacelos, que são os tecidos inviáveis. Algumas pessoas até acham que é pus, que é bem parecido. Então, assim, o que é que você vai fazer? Primeiramente, você vai limpar essa ferida, como eu falei, todo aquele processo agora há pouco. E se tem essa infecção, se tem esse esfacelo, o ideal é utilizar alguma cobertura que tenha a base de prata. Mas isso não se aplica a tudo. A gente tem que avaliar a ferida. Qual o tipo de ferida? Por exemplo, se é uma lesão por pressão, que é o que as pessoas chamam de escara, o ideal é a gente utilizar o hidrogel com PHMB, que é algo que eu gosto de utilizar muito em lesão por pressão. E as demais coberturas. Beleza, deixa eu abraçar aqui a minha amiga Dami Souza, que está ouvindo a gente lá em Americana, São Paulo. Obrigado, Dami, pela audiência. Ela diz aqui, bom dia, e gostaria de saber se o enfermeiro pode descrever medicamentos. Boa pergunta. Algumas medicações, vou falar assim, a nível de PSF. Algumas medicações que são protocolos do SUS, o enfermeiro pode prescrever. Quanto à questão do enfermeiro que trabalha com feridas, o enfermeiro que é especialista, ele já pode prescrever alguns tipos de coberturas, mas medicações, por exemplo, como antibióticos e psicotrópicos, isso daí é parte médica. O que o enfermeiro pode é orientar a pessoa a procurar um médico e ver com o médico a possibilidade de tal medicação. Mas só quem prescreve é o profissional médico. Jadim, uma outra dúvida também. O técnico de enfermagem o mesmo auxiliar ou são duas profissões diferentes? São profissões diferentes. O técnico de enfermagem, para ele ser técnico, ele precisa realizar um curso. Geralmente são 2 anos. Então, é diferente do auxiliar. O técnico ele já pode fazer medicação injetável. Já o auxiliar ele não pode. O auxiliar, geralmente, é um pouco parecido com o cuidador. O técnico já é um nível mais avançado. Ele pode fazer essas medicações injetáveis, ele pode fazer alguns tipos de curativos. Não que o auxiliar não possa, o auxiliar ele pode fazer curativo também. Certo? Ficou esclarecido? Ficou. Até o nome da profissão, quando técnico é mais diferente que auxiliar, né? Exatamente. Micaela me mandou aqui uma pergunta, minha sobrinha já mandou uma pergunta, ela mandou outra pergunta aqui, assim, pedindo para você falar sobre sua profissão, de quanto tempo você trabalha na área, por que escolheu essa profissão. Micaela, é verdade, eu era para ter perguntado isso no começo do programa, como eu faço a todos os convidados, mas está valendo. Bora
lá. Essa minha história com feridas começou durante a graduação. Já, na verdade, já pelo final do curso. Eu estava já no estágio no PSF. E aí, quem trabalha em PSF sabe que tem os atendimentos domiciliares. E aí, junto com o professor, eu fui para fazer o curativo em uma úlcera varicosa, úlcera venosa. E aí ele disse que essa senhora já estava há muito tempo com essa ferida e não cicatrizava. E eu vi a forma como ele fazia curativo. E aí aquela história, né? As pessoas acham que só tem amor à primeira vista, amor sentimental. Mas para mim teve profissional. Então, quando eu vi aquilo, meus olhos brilharam, né? Pode até ser clichê, mas é verdade. E aí, passou o tempo, mas sempre quando eu via algo, aquilo me encantava. E aí eu iniciei a trabalhar em outros lugares, deixando esse sonho para lá, mas sempre quando tinha alguma coisa, eu estava ali observando. E aí veio aquele desejo, e vou até falar isso assim, muita gente vai escutar, poucas pessoas sabiam disso, mas em um momento de oração, Deus falou que aquilo que me fazia bem era tratar feridas. Isso é algo que me emociona. E nesse momento eu tive a certeza que esse era o caminho que eu deveria seguir. Estou até aqui com os olhos um pouco cheios de lágrimas, né? E aí deixei esse sonho um pouco esquecido. Até que uma pessoa me deu um bom empurrãozinho. Ele está aqui do lado. Doutor da Roça. Me deu esse empurrão de eu começar a fazer vídeos. E aí, daí eu tomei gosto e segui. Rapaz, os vídeos eu sabia que tinha o dedinho do doutor mesmo. Tem, viu? Por sinal, eu quero parabenizar você, viu? Pessoalmente, pelo trabalho que você vem desenvolvendo na rede social. É muito importante. De vez em quando, né? Tirando dúvida. Porque às vezes acontece, tem muitas pessoas que têm uma pergunta a fazer, né, Fernanda? E não tem o contato, ou não. Sim. Até porque às vezes com vergonha não pergunta. Sim. Então, e talvez até uma participação dessa num programa desse seja até um pouco limitado, né? Todo mundo que escuta. E os vídeos ficam lá, né? Sim, vai ficando sim. sempre na rede social. E é muito bom esse trabalho que ambos fazem, vocês, né? Fazem na rede social. E eu gosto de fazer algo mais popular, né? Eu poderia falar para profissionais, mas o profissional, entre aspas, ele já sabe muita coisa. E às vezes quem está em casa não sabe. Então, se eu faço aquele vídeo, eu estou atingindo o público que eu quero, é cuidar das pessoas. São as pessoas que a gente fala comuns, pessoas leigas. É como um vizinho meu, Fernando, que isso faz um pouquinho de tempo já. Ele procurou um advogado, aí ele chegou e disse... Ele disse o quê? Ele falou umas coisas lá, não entendi não, mas... As palavras velhas difíceis que eu nunca vi. Por isso que às vezes é bom simplificar, né? As palavras. Sem dúvida. Minha amiga Maísa Ferreira está participando do programa. Ela está ouvindo a gente do bairro Lindolfo Pires. Por sinal, muito obrigado, Maísa, por sempre estar ouvindo o programa. Ela diz, bom dia. Pergunta à enfermeira Jadman se toda ferida que não cicatriza é sinal de diabetes. Não. Não é toda ferida. Existem muitas feridas que não são de causas de diabetes. Até mesmo, por exemplo, um corte comum, um acidente. A pessoa pode ter e não cuidar e aquela ferida vai aumentando. Às vezes está recebendo o tratamento errado, aí passa 3, 4, 5 meses. Tem outras feridas que duram anos se a pessoa não tiver o tratamento certo. Por exemplo, uma úlcera varicosa, uma úlcera arterial, lesão por pressão, que é aquela escara que as pessoas falam, pode demorar meses, anos para cicatrizar. Então, não é só a diabetes. Ela é um problema sério, mas ela também não é culpada de tudo, não. É isso. Jadman, existe muitos tipos de feridas
Existe. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Mas tem as mais comuns são essas que a gente vem falando até agora. Vamos ouvir aqui um áudio de minha amiga Socorro da Viração, lá em São João do Rio do Peixe. Socorro, bom dia, fica à vontade. Bom dia, gente! Aqui quem está falando é Maria do Socorro, do sítio Viração, São João do Rio do Peixe. Bom dia para você, Elifran. Bom dia para a entrevistada, a nossa enfermeira Jadimar Silva. Eu queria fazer uma pergunta para ela sobre a fazer um curativo. Se a pessoa sofre um acidente, um pequeno acidente, aí lava em casa com vinagre, uma água de sal, tem que colocar um gelo e passa uma pomada e vai criando aquele negócio grosso em cima e continua colocando, fazendo curativo. Se é preciso fazer a limpeza naquela coisa que está criando por cima, aquele negócio grosso, aquele cascão grosso. Se é para fazer a limpeza e depois fazer o curativo, ou continua fazendo o curativo com esse negócio? Se pode ser, eu queria saber dessa resposta aí a ela. E um bom dia para vocês, e um bom final de semana para todos vocês, e que você está de parabéns, tá? Bom dia! E para todos os meus amigos, meus filhos, todos que fazem parte do nosso grupo do coração, né? Amigo do coração. E estamos aqui juntinhos e misturados e vou escutar a resposta. Bora lá. Fiquei até arrepiada, meus cabelos arrupiou todinho agora. Primeiro, a gente não deve usar vinagre, não deve usar álcool numa ferida, porque são coisas que prejudicam e causam dor. Como que é esse prejuízo, né? Eu vou até soltar um vídeo desse daqui para mais tarde, que já está feito. O álcool e o vinagre, ele resseca a ferida. E não é bom. A ferida, ela precisa de ter aquele meio úmido, ideal para cicatrizar. Nem de mais, nem de menos. É conforme a necessidade. A pessoa que ela falou aí sofreu um acidente e ela usou tudo isso daí. Essas coisas aí, como eu já falei agora há pouco, só pioram a situação. Se tem essa casca, não é nem bom ter essa casca, né? As pessoas acham que tem a casca já cicatrizou. Na verdade, aquela casca ali está só atrapalhando a cicatrização. Por dentro, corre o risco de ainda estar tendo alguma inflamação. E ainda que tenha essa casca, não é para lavar com álcool, não é para lavar com vinagre. O ideal é que, se você tiver em casa, lava com soro, tá? Se você tiver condições de comprar o sabonete à base de PHMB, pode comprar também. Se não tiver, aí você vai lavar com água corrente e sabão virgem, que é algo que eu não recomendo, mas nesse mundo de feridas, nesse mundo da saúde, a gente tem que recomendar conforme as condições da pessoa. Se a pessoa ela pode comprar algo melhor, vou indicar algo melhor, mas se ela não pode, por mais que vá demorar a cicatrizar, eu vou indicar aquilo que ela pode comprar. Deixa eu abraçar aqui a turma que está com a gente na live aqui, minha amiga Fátima Martins. Bom dia a todos, que Deus abençoe sempre lá no sítio Peba dos Lira, próximo a São José de Piranha. Maísa Ferreira está com a gente. Francisca Figueiredo em São Paulo. Bom dia, Francisca. Bom dia aqui para Edilene Souza, Igor Alves e as pessoas que estão passando aqui na nossa live. Dizer que esse vídeo depois fica disponível lá no nosso canal, tá bom? Abraçar o professor Raimundo Nonato lá em Souza, na minha Paraíba. E mandou aqui uma pergunta. Bom dia, Raimundo. Bom dia, meu estimado colega e amigo Elifran. Parabéns por mais um programa Elifran Moral, na Rádio Moral Web. Dou o meu bom dia também à enfermeira Jadima, que está participando e abrilhantando mais aí do seu programa, tirando todas as dúvidas dos seus ouvintes que estão sintonizados no dia de hoje.
Também gostaria de estender o meu bom dia ao doutor da Roça, o advogado. E a minha participação, Elifran, é a seguinte. Uma dúvida que eu sempre tive e que já ouvi também algumas pessoas falarem que tinha, qual é a diferença entre o enfermeiro e o técnico em enfermagem? Se existe alguma diferença, se essa diferença vem desde a formação acadêmica e até também a atuação deles na área da saúde. Portanto, essa é a minha pergunta, Elifran, a minha participação. E mais uma vez, parabenizo vocês por fazer um programa tão maravilhoso quanto esse. Mando também um abraço para todos os meus familiares na cidade de São João do Rio do Peixe, que também estão na escuta do programa de vocês, e desejo, portanto, um feliz e bom sábado. Um abraço a todos. Bora lá. Existe sim uma diferença entre o técnico e o enfermeiro. Como o Elifran falou, a diferença já começa aí pelo nome. Um é técnico. O técnico ele tem um curso de 2 anos de nível técnico e o enfermeiro ele passa pela graduação, que é o que a gente chama de faculdade. É um curso que dura 5 anos. Então, já é um nível, como a gente pode dizer, superior. São profissões que andam juntas, porém têm suas diferenças na atuação. Eu acredito, inclusive, Jadima, ninguém vai falar em valores aqui, mas eu acho que até o salário deve ser mais, né, da enfermeira para o técnico, para o auxiliar. Sim, sim. Tanto o auxiliar, como o técnico, como o enfermeiro tem salários diferentes. O do enfermeiro é maior, aí segundo lugar vem o do técnico e terceiro vem do auxiliar. Então são profissões. É igual, por exemplo, uma enfermeira que trabalha num hospital, por exemplo, um hospital ou ali no IFPB, por exemplo. Eles têm deixa-me dizer aqui a palavra. A base lá dele, se o enfermeiro tem só a graduação, ele tem um salário. Se ele tem a especialização, o salário dele aumenta. Se ele tem um doutorado, o salário dele é maior ainda. Então, são níveis diferentes. Quanto maior o nível, maior o salário. Deixa eu abraçar aqui a minha amiga Maria Lins, lá do Olho d'Água, tá dizendo que está ouvindo o programa, parabenizando pela entrevista. Valeu, Maria Lins. Depois eu passo sua música e registro o aniversário, tá bom? Abração para você, obrigado pela sintonia. E abraçar minha amiga que está ouvindo a gente, Luciene. Obrigado, Luciene, pela audiência. Obrigadão pela sintonia, meu amigo Neném Som, na audiência do programa. Meu amigo Neto Caminhoneiro, Silvana Lima, né? Obrigado, Silvana, pela audiência. Acredito que Silvana também é sua família, né? É prima minha. Promotora lá do Arroz Favorito, nosso parceiro aqui do programa. Alusão para a merendeira Gilda, lá da escola Maria Marques de Souza. Para o inspetor Thor, que está também na audiência. E todos que estão ouvindo pelo aplicativo Rádiosnet. Bom dia para Ana Maria. Cheiro para você, Ana Maria. Obrigado pela sintonia. E a gente dando sequência aqui, Jadima, por que não é recomendado mais usar rifocina? Eita, essa daí, quem nunca cresceu, né, que não cortou o pé e a mãe não meteu rifocina, que aí gritava de dor. Então, a rifocina, que é similar ao iodo, ela causa, assim como o álcool, ela causa ressecamento no ferimento. Então, ela não usa mais, ela está em desuso. Ela causa ressecamento, causa dor. São duas coisas que a gente não quer para o paciente ou até para nós mesmos. Muita gente acha que criar casca é bom, mas às vezes tá só por fora, sarando, né? Exatamente. E é o que a rifocina fazia muito. Exatamente, é o que essa bendita fazia, né? Fernando, eu sou do tempo de Metiolavo.
É o novo. Metiolate é... Ai, ai. Ainda tem isso aí. Jogando bola, né? Essa daí é pesada, viu? A terra vinha com tudo junto, bactéria, e cicatrizava aí porque Deus tinha misericórdia. Já que nós estamos falando em jogar terra, Jadima, e com relação às pessoas que às vezes, né, acontece muito no sítio de rapar, né, a raspa de pau, não sei se é de mufombo, né? Ameixa. E é que você tem a falar sobre isso? Olha, é o seguinte, eu sou muito a favor do tratamento feito pela natureza também, mas depende do ferimento. Por exemplo, o barbate-mão, que é muito conhecido também, é uma casca excelente para cicatrização, né? Inclusive, eu tenho um livro lá em casa, que eu gosto sempre de estar estudando, e ele tem uma parte que fala só sobre tratamento natural. Tem barbate-mão, tem o cajueiro, que também é muito cicatrizante. Aroeira, ele também fala muito. Arnica, que é muito bom para contusão, mas não é bom utilizar numa ferida aberta. Então, fica aí, né? Tem que ter esse cuidado para que essa planta também não leve mais contaminação e bactéria para o ferimento. Meu amigo Neto Caminhoneiro está perguntando aqui. Pergunta aí a enfermeira. E café? Eu ele disse que já parou, fez com que o sangue estancasse com café. Errado. O povo gosta de botar comida na ferida. A ferida não é para ter comida, não. Café, margarina, que tem gente que às vezes coloca quando alguém se queima, pasta de dente. Isso aí não é para colocar na ferida. Por exemplo, ele sofreu um corte, né? Tá lá sangrando. Pega lá um paninho limpo, fica lá, coloca no local e aperta bastante até esse sangramento parar. E se tiver um sangramento muito intenso, né, e o corte estiver aberto, procura um serviço hospitalar, não fica em casa não. Já aconteceu comigo, até um dia eu vinha do Rio com a galera e eu queimei a perna no cano da moto. A gente que a menina vinha com creme, o marido dela disse, Frank, ele não coloca um cremezinho, deve ser bom. Creme de hidratante, né? Aí eu larguei, creme ficou bem branquinho, mas eu sofri, viu? Depois, quando foi com 3 dias pra frente, eu acredito que o remédio o efeito foi colateral, viu? Exatamente, não é bom, minha gente, colocar esse tipo de creme. Não coloca pasta de dente, que muita gente usa, tá lá, é bom que fica bem geladinho, mas esse geladinho tem um preço alto depois, né? O que aconteceu com a Elifran? Colocou o creme, aliviou na hora e depois veio a consequência. Então, assim, no caso de uma queimadura, você vai colocar lavando lá com água corrente. Água como essa água ela vai esfriando aquele local até você chegar no hospital. Enquanto isso, você pode pegar um paninho, molhar com água corrente e colocar em cima, para ir aliviando aquela ardência. Deixa eu abraçar meu amigo Zé Carlos, que está ouvindo a gente lá em Cajazeiras Velhas. Abração a ele, a Silvino, a William, a turma boa aí, certo? Obrigado pela sintonia. E o Zé Carlos pergunta, o que fazer em casa para estancar o sangue no momento de um corte? Pronto, eu falei até isso agora há pouco. Vamos ver o seguinte, se aquele corte que está saindo pouco sangue, você coloca um pano, ou qualquer corte, você coloca um pano e aperta. Sempre procure pegar um pano limpo, para evitar bactéria naquele ferimento. Se for um corte, por exemplo, né, que às vezes acontece de romper uma veia, uma artéria. A artéria, quando ela rompe, quando tem esse corte numa artéria, o sangue vai em jato. Parece... Lembra aquela mangueira do lava-jato que vai aquele jato forte? Geralmente o arterial é aquele. Se for arterial ou venoso, você além de colocar um pano, o ideal é fazer o torniquete.
Ah, mas eu não tenho como fazer esse torniquete em casa. Tem. Todo mundo tem uma tira, algum elástico, alguma coisa que você vai acima um pouco daquele corte, você vai amarrar. Porque se a pessoa ficar perdendo sangue, ela vai correr o risco de ter um choque e morrer, infelizmente. E cortou, fez esse estancamento do sangue, corre, liga para o SAMU. Se você morar muito longe, né, um conselho que eu dou porque eu trabalho lá. Se você mora muito longe, entra dentro do carro e vai ligando para o SAMU para encontrar. Porque quanto mais tempo você passa em casa, mais você vai perder sangue. Então, se você puder correr o mais rápido possível para ir de encontro à ambulância, melhor ainda. Doutor Fernando, Damião Florencio, lá de Brasília, está dizendo aqui. Diga o doutor da roça aí, que eu sou dessa época também, que colocava terra. Ixi, mano, os cabos são brutos, viu? É lá de nós. Beleza, rapaz. Vamos ver aqui agora um áudio chegando aqui de minha amiga Maísa. Bora, Maísa, eu vou soltar seu áudio agora, viu? Abração a todos que estão na escuta no bairro Lindolfo Pires. Obrigado pela sintonia. Bom dia, Maísa. Bom dia, Alifran. Bom dia a todos que estão na escuta do programa. Bom dia, enfermeira Jadma. E eu, mais uma vez, quero fazer uma pergunta. E a minha pergunta é mito ou verdade? O suco de caju, ele ajuda a cicatrizar a ferida mais rápida? Boa pergunta. Primeiro, a gente não vai colocar esse suco de caju diretamente na ferida. Tem-se aí pelos estudos que o caju, né, o cajueiro, ele é um excelente cicatrizante. Então, se você quiser tomar o suco, eu não vejo problema algum. Até porque a nossa alimentação, ela influencia muito na cicatrização de uma ferida. Se você come o que é bom, se você bebe o que é bom, vai te ajudar. Mas se você come coisas, alimentos inflamatórios, ele só vai piorar a situação. Entendeu? Então, não vejo problema algum a pessoa tomar o suco de caju. Agora, tome de preferência sem açúcar. Beleza. Abraçar aqui meu amigo William, lá da WTech. Alô, William, parceiro nosso aí. Se o seu computador, notebook ou celular deu problema, procure nosso amigo William aí da WTech, que está localizado ali ao lado do Sindicato dos Trabalhadores. Trabalhadores aqui de Nazarezinho. Dando sequência aqui, abraçando a turma que está comigo no Facebook. Obrigado a vocês aí. Quem puder e quiser também compartilhar esse vídeo, viu? Vai compartilhando aí que a gente agradece. Meu amigo João Lins tá ouvindo a gente lá no sítio Olho d'Água. Lembrando que hoje tem a abertura do campeonato da Zona Rural e a estreia é Timbaúba e Olho d'Água, viu? Hoje a partir das 4 horas da tarde no estádio O Vieirão. Deixa eu abraçar minha amiga Ana Maria que tá ouvindo a gente. Ana Maria pergunta: é o certo deixar a ferida coberta ou descoberta? Excelente pergunta. Inclusive, isso daí, nessa questão aí, a gente já cita um mito que as pessoas têm o costume de dizer que a ferida ela precisa respirar. Isso é uma mentira e grande. Por quê? Se você está lá com aquela ferida aberta, e você deixa ela lá descoberta, o que é que vai acontecer? Pode vir uma mosca, pode vir algum líquido e pegar naquela ferida e causar uma infecção maior ainda, entendeu? Outra coisa, a ferida descoberta ela vai ficar seca, o que também não é bom, e vai prejudicar. Então, sempre cobrir o ferimento, sempre, nunca deixar descoberto. Está aberto, vamos fechar, para evitar que a infecção se agrave ou que tenha uma infecção. Porque às vezes está lá, a ferida está bem, não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma inflamação grave e você deixou ela lá descoberta e simplesmente algo externo veio lá e piorou a situação. Jadima, o que causa uma infecção generalizada? Você pode responder isso para nós? Bora lá.
uma infecção generalizada. Isso aí é algo a nível hospitalar, mas vou responder aqui. Por exemplo, uma bactéria está lá naquele órgão e o paciente, digamos que ele está lá no hospital ou está em casa, não procurou tratamento, aquela bactéria foi atingindo, vamos dizer popularmente, atingindo outros órgãos. Aí dali generalizou a infecção. É um quadro que pode ser revertido? Pode, mas em alguns casos pode levar a pessoa a óbito, à morte. Beleza, deixa eu abraçar aqui meu amigo José Diniz, está assistindo a gente no Facebook, meu amigo Moraes Ribeiro, rapaz, lá da 104 também está passando aqui em nossa live no Facebook, a gente agradece a vocês pela audiência, meu amigo Léo Flor da cidade de Souza, que esteve marcando presença no último programa aqui, e a gente agradece a ele pela audiência. Gente, é o seguinte, as perguntas que a gente tinha aqui, que a galera mandou, eu fiz para Jadma. Quem tiver alguma dúvida, vai mandando para cá, certo? Que a gente vai passando para enfermeira. Então, Jadma, eu vou deixar agora à vontade para você abordar algum assunto sobre feridas que você acha que é de suma importância para a população. Pode. Doutor da Roça. Boa pergunta, viu, doutor da Roça? Então, eu estou atendendo exclusivamente a domicílio, ou seja, eu vou até a casa do paciente. O que é que eu peço à pessoa, né? Se ela deseja entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram, a enfermeira Jadma. Lá ela pode entrar em contato comigo via direct, por mensagem, ou pelo meu WhatsApp, que é o 981859321. E peço sempre para o paciente me mandar uma foto do ferimento, porque às vezes a pessoa pergunta, quanto é que tu cobra para fazer um curativo? Eu não tenho como estipular o valor do curativo. O que eu posso estipular é o valor da minha avaliação, que é onde eu vou até o paciente, eu vejo como é que está o ferimento, eu coleto o histórico, porque eu costumo dizer o seguinte, eu não faço curativo, eu trato feridas. Curativo é aquilo que você se atém só àquela ferida. Eu avalio o paciente como um todo. Eu questiono como é que está a alimentação, se o paciente tem alguma doença, pressão alta ou diabetes. Oriento a questão da alimentação, o que é que seria bom ele consumir, o que é que não é bom. Então, eu vejo tudo isso. Então, se a pessoa ela tem algum interesse de fazer um curativo, entre em contato comigo, manda foto, me fala se o paciente tem alguma doença, para a gente, juntamente com a família, juntamente com o paciente, estabelecer o tratamento adequado para aquele ferimento. E quando você falou aí com relação às pessoas que já perguntam o valor, né? Eu acredito, doutor Fernando, que em várias profissões, eu acho que em todas tem isso, né? As pessoas vão no direct ou no WhatsApp, primeira pergunta, por quanto tu cobra fazer isso? Aí eu acredito que 50% talvez esteja interessado no trabalho. E 50% está com curiosidade. Já aconteceu muito comigo. Eu falo por experiência própria. A pessoa vai lá e pergunta, eu digo, não, eu faço por tanto, tal. A pessoa só queria curiar o meu preço, então o valor do meu serviço. Então eu acredito que antes de procurar o preço, é preciso você avaliar, né, dizer qual é o trabalho que você precisa daquela empresa ou daquele profissional. Não é já chegando e qual o teu valor? Não é assim que funciona. Eu acredito, né? Minha opinião. Com certeza. Até porque, Elifran, eu não sei como é que funciona o seu trabalho, né? É diferente você pegar uma foto e divulgar do que você ter que fazer um vídeo ou ficar falando aqui na rádio, certeza, né? É aquela história. Eu comparo comigo. Como é que eu vou cobrar o mesmo valor de um corte comum
para uma ferida que está lá infectada, uma ferida gigante, que precisa de um tratamento mais complexo, de um tratamento mais caro. É algo que você não sabe se vai resolver com poucos dias, com poucos... Exatamente. Exatamente. Pode demorar também, que né? é outra pergunta que as pessoas fazem. Isso aqui vai cicatrizar com quanto tempo? Eu não tenho como dizer como vai ser o tempo. Eu estou ali, eu estou dando o meu melhor, estou fazendo curativo. Mas e se o paciente não estiver fazendo a parte dele? Doutor da Roça, na sua profissão também tem isso? Demais. Uma outra pergunta pegando o gancho. Bom dia, pessoal. Doutor da Roça aqui. Vou aparecer para fazer mais uma pergunta aí para a enfermeira Jadma, a enfermeira das feridas. Eu queria que você me dissesse quais que são os riscos da pessoa tentar fazer o tratamento de uma ferida sozinha em casa, sem o auxílio de um profissional. E aí, claro, a gente sabendo que de uma ferida que corre o risco, uma cirurgia, por exemplo, um corte maior, uma coisa mais grave, quais que são os riscos? Então, curativo, qualquer pessoa pode fazer. Agora, avaliar, tratar, é outra história. Eu posso estar aqui. Elifran pode simplesmente pegar lá a ferida e lavar lá com soro fisiológico, ou lavar só com água, meter álcool, vinagre. Essa é a forma dele fazer o curativo. Mas eu trato a ferida. Então, a pessoa em casa, ela não vai saber o que é um esfacelo. A pessoa em casa, ela não vai saber quando aquela ferida está bem ou quando ela está pior, né? Tem um caso, semana passada, uma conhecida minha foi falar sobre uma ferida de um sobrinho dela. Aí disse, olha, antes estava bem sequinha, mas olha como é que está agora. Estava lá o tecido, a ferida avermelhada, que é o que a gente chama de tecido de granulação. Para ela, aquilo ali estava grave, mas para mim aquilo ali está lindo, que é um sinal de que a ferida está evoluindo bem. Então, a pessoa que está em casa, a pessoa que é leiga, ele não vai saber distinguir o que é bom e o que é ruim, o que é que está ajudando ou piorando. Então, assim, ela pode colocar lá uma pomada, alguma coisa que vai piorar, vai retardar a cicatrização. Jadma, você falando aí sobre esse assunto, eu lembrei do tempo que meu pai ficou doente, 2011, e o Chico enfermeiro, quem ia lá no sítio fazer os curativos dele, devido a ele ficar acamado no colchão d'água, ele criou muitas feridas assim, né? E Chico quem ia fazer os curativos. E o enfermeiro Chico ficava, como você falou, ficava feliz quando ele encontrava sangue. Porque quando ele disse que quando via que estava sangrando, é porque estava, como se, falando aqui na linguagem popular, como se a carne estivesse viva, né? Tinha ainda esperança de sarar. Que era até no pé, saiu no pé dele também. Ele disse, olha, Franco, quando fica aqui um negócio seco, só essa cor seca aqui, sem aparecer sangue, sem estar vermelho, é sinal que seu pai vai correr o risco até de perder o pé. Agora, quando o dia que ele chegava lá, que ele via sinal de sangue ou vermelho, ele disse, ó, aqui tem como a gente cuidar. Aí eu lembrei desse fato. Pelo que você está falando aí, você já me contou um pouco da história aí, né? Seu pai estava acamado, estava provavelmente sem se mexer, então, criou feridas. Esses daí são as lesões por pressão, que geralmente acontecem em locais de proeminência óssea, onde tem osso, cotovelo, acontece aqui nas escápulas, por trás do ombro, acontece no calcanhar. Pronto. Muito comum. Então, assim, como ele falou, quando está aquele tecido vermelhinho, é bom. Sangrar, se for uma quantidade muito grande de sangue, não é tão bom. Mas, se está lá vermelhinho, é um sinal que a cicatrização está indo bem. Agora, ficou aquela coisa seca, como ele falou, aquilo não é bom. Então, o que é que eu oriento? A pessoa está em casa, estou com dúvida, meu pai está com uma ferida lá na bunda. Que às vezes as pessoas usam esse termo popular, né? Lá no cóccix, que é um pouquinho acima da região do glúteo. O que é que eu oriento? Vai lá, pega teu dedo, eu tenho até um vídeo sobre isso. Aperta lá naquele local durante 3 segundos. Soltou, se ele ficou esbranquiçado na hora que você estava soltando, tá ótimo, não é um sinal de lesão por pressão. Mas se você apertou e no momento que você soltou continuou vermelho, é um indicativo de uma lesão por pressão. Aí o que é que a gente faz, né? Ainda que esteja fazendo o curativo, a
orientação é que pelo menos a cada 2 horas fique mudando a posição que a pessoa está dormindo. Ah, mas eu não tenho tempo de estar fazendo isso, de estar mudando a cada 2 horas. Muda o tempo que você conseguir, porque se a causa é uma lesão por pressão, se a ferida é uma lesão por pressão, a gente tem que eliminar a causa. E qual é a causa? É a pressão. Então, se está tendo a pressão naquele cotovelo, vamos mudar a pessoa do lado que ela está dormindo, pelo menos a cada 2 horas, para diminuir essa pressão. Se não eliminar a causa, a gente não vai conseguir também tratar o ferimento. E no caso dele lá, já não foi desse jeito que você está falando aí mesmo. De tanto ele ficava deitado antes de ir pro colchão, certo? O motivo de colocar ele no colchão foi já isso, porque já estava. Ele ficava na rede, na cama, aí ficou criando aquelas escaras, né? Tem um colchão que às vezes as pessoas dizem colchão d'água é bom, não é nem tão recomendado mais. Hoje tem o colchão pneumático. Então esse colchão ele alivia essa pressão, mas ainda com esse colchão, o ideal é estar mudando a pessoa de posição, porque principalmente em casos de idosos, que idoso ele tem a pele mais sensível, assim como a pele de um recém-nascido, a do idoso é muito sensível. Então, qualquer coisa pode causar um ferimento. Até mesmo se ele ficar lá soltinho na cama e se ficar, como a gente fala popularmente, se esfregando, ou alguém puxar, pode causar um ferimento. Que às vezes nem é uma lesão por pressão, é outro tipo de ferimento. Jadma, úlcera, né? A úlcera que eu conheço pessoas que têm. Tem a ver com diabetes? Tem, assim, o pé diabético, que é uma úlcera. Úlcera é uma ferida comum. A gente chama de úlcera, uma ferida que está lá rompendo a primeira ou todas as camadas da pele, né? Ou está indo lá até o final da pele. Então, a gente geralmente chama de úlcera. A pessoa diabética, ela já tem uma predisposição a desenvolver a ferida. Aí alguém que está em casa pode dizer, não, mas eu tenho diabetes, mas eu não tenho ferida, não. Mas a gente vai avaliar cada caso. Por exemplo, tem pessoas que têm uma diabetes descompensada que elas perdem um pouco a sensibilidade das mãos, dos pés. Às vezes sofre lá um arranhão, um corte e nem vê. Não sentiu na hora naquele momento. É a que a gente chama de neuropatia diabética. Que é quando a diabetes, quando ela está assim, a um nível muito alto, ela atinge os nervos. E aí a pessoa perde a sensibilidade. Aí está lá na rua, sofre um corte, às vezes está na moto e está lá, ó, a perna, o pé queimando e a pessoa não está sentindo. Quando vem ver, já está num nível muito avançado do ferimento. Lembrei agora da queimadura da moto. Quando a gente queima, às vezes, a perna num cano de uma moto, o motivo por ser uma queimadura, ela tem diferença de uma ferida comum? Assim, porque foi de fogo, é mito ou é verdade que demora mais cicatrizar uma ferida de queimadura? Olha, tudo depende do paciente e do nível de queimadura. No caso dessa sua, que não chegou no momento, pelo menos no momento, não rompeu a pele, ainda é 1º grau. Mas se criar já uma bolha, a gente já fala que é um 2º grau. Mas se você é uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem pressão alta, não tem diabetes, a tendência, com o tratamento adequado, a tendência é que ela cicatrize mais rápido. Mas se é uma pessoa que tem diabetes, ou que tem pressão alta, que está ali acamado, que não tem uma boa alimentação, a tendência é ela piorar. Beleza, abraçar meu amigo Isaac Oliveira, o maestro Isaac, lá do Núcleo 2, que está parabenizando Jadma pela entrevista e ouvindo o programa. Valeu, Isaac, obrigado pela audiência. Meu amigo William, obrigado também, William, pela participação. Valeu.
Jadima, eu queria que você mais uma vez passasse aí sua rede social para quem quiser lhe acompanhar, certo? Passo sim. O Instagram é Enfermeira Jadima. Também estou no TikTok e no Quai. Sempre soltando vídeos, conteúdos por lá. Então, quem quiser me acompanhar, entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram e também pelo meu WhatsApp, que eu já passei aqui. Pode passar novamente? Pode. É o 981859321. Se tiver alguma dúvida também sobre ferimentos, eu faço também o atendimento online, prestando orientações às pessoas, tá? Mas sempre vendo a imagem, vendo como é que está a situação da ferida. Abraçar aqui minha amiga Luciene, José Rian, Rafaela, Lena, toda a turma boa aí da Timbaúba, que está nos ouvindo. Minha amiga Simone, mais uma vez, obrigado, Simone, pela participação. Jadima, eu só tenho a agradecer a você por ter aceito o nosso convite, certo? Agradecendo mais uma vez a você. Em outros momentos, você pode... O espaço já está aberto para você vir outras vezes para a gente falar até de outros assuntos, não é isso? Sim. Mas eu deixo você à vontade aí para algo que você queira falar, tá bom? Ok. Vou prestar agora algumas orientações. Por exemplo, idosos que usam fraldas. O ideal é que troquem essas fraldas pelo menos a cada 4 horas. Acontece muito, né, Lifran, de idoso ter aquelas assaduras. É de dar pena, às vezes, a situação. O que é que eu oriento? Compra um creme barreira. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, porque geralmente ele é um pouquinho caro, é uma faixa de R$ 80. Não tem. Então, vai lá na farmácia, compra um cremezinho de assadura. Aquele Nistatina com óxido de zinco é muito bom. Outra coisa, tenta colocar a pessoa, o idoso, um tempinho sem aquelas fraldas. Liga um ventilador. Deixa lá um tempinho aquela pele dele esfriar, porque a fralda ela esquenta muito. O idoso tem a pele muito sensível. Para idoso que é acamado, ainda que ele não tenha aquela lesão por pressão, a escara, muda ele de posição a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Na questão da alimentação, se ele só alimenta aquela comida mais pastosa, ainda que seja pastosa, não dê alimentação a ele deitado não, coloque ele sentadinho, dê alimentação, espera um pouquinho, depois deita. Eu sei que ele vai reclamar. Idoso, ele gosta de ficar lá no cantinho dele, que ninguém mexa. Mas às vezes é necessário a gente mexer. Você quer procurar uma confusão com um idoso, que eu já cuidei de um, eu posso falar. Na hora do banho. Vamos tomar banho. Ixi, pra eles é um fim. Quer ficar no cantinho dele, como você falou. Porque o que é que acontece? Geralmente as pessoas dão banho com água fria. Então é uma judiação. Ele tá lá na rede dele, quentinho, bem tranquilinho na dele. Aí vai de repente joga uma água fria, aqui não é bom. Tenta deixar a água um pouquinho morna. Se tiver condições de instalar um chuveiro elétrico em casa, instala. Se não tiver, morna essa água. Mas dê o banho no bichinho com água gelada não, porque é judiação, viu? Então, minha amiga, são essas as perguntas dos ouvintes e as perguntas que eu tinha aqui para fazer para você. Marlene Gonçalves está ali parabenizando, lá do Rio de Janeiro, pela entrevista, viu? Quem está ali parabenizando também é Damião Florencio, lá em Brasília. Meu amigo Rennerson, Rei do Pastel. E meu amigo Dales, lá em São Paulo, tá bom? As pessoas aqui parabenizando pela entrevista e mandando mensagem no nosso WhatsApp. Obrigada a todos que estão parabenizando. Eu agradeço aqui todo mundo que ficou ligado. Eu não vou dizer que foi uma entrevista, não. Vou dizer que foi um bate-papo. Foi muito bom, muito bom. As perguntas foram muito interessantes. Com certeza, essas perguntas que vieram foi dúvida de muita gente que está em casa, que talvez não tenha tido coragem de perguntar ou não teve como, né? E eu agradeço a participação de todos vocês. Se cuidem, se precisar de uma enfermeira para tratar feridas, estou aqui, pode me chamar, pode viu? Chamar. Então, gente, é isso.
Eu agradeço a todos que estiveram com a gente no nosso vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar disponível lá no canal. E valeu, Jadman, pela participação aqui no programa hoje. Agradecer também o doutor da Roça, que veio também, rapaz, nos deu uma força também aqui, né? Valeu. E vai vir. Já estamos agendando para outro bate-papo com ele aí, para a gente falar de outros assuntos. Não é isso, doutor Fernando? Já me fizeram uma pergunta sobre esse assunto, mas deixa para... O assunto aqui? É bom fazer a pergunta, né? Não, me perguntaram se podia receber benefício do INSS, que estava com impedimento dado, essas coisas. Aí, e aí? Aí, Eu estava até pensando aqui em fazer um vídeo com ela para nós. Certeza. Pronto, sigam as redes sociais deles aí, que vocês vão ver aí, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar aqui a nossa live, agradecendo mais uma vez a Jadman pela participação. Vou soltar nossos parceiros fortes aqui da rádio e a gente volta daqui a pouquinho para finalizar o programa com músicas para você. Valeu, Jadman. obrigado também, Elifran, e até mais. Você que vai fazer um evento ou quer divulgar sua empresa.